Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde, declarou guerra ao mosquito. E hoje nós vamos conversar então com o secretário da pasta, o Dr. Nelson Tavares. Dr. Nelson, é um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre, né? E claro, conversar com a população, porque a população precisa realmente ajudar a combater, entrar realmente nessa guerra aí contra o mosquito Aedes aegypti. Porque só o governo, só os municípios trabalhando, parece-me que o resultado não é como a gente esperava. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. Você está totalmente correto. Apesar de ser uma responsabilidade do Estado, do poder público, coordenar e comandar esse processo, a participação da população é fundamental e o apoio que os meios de comunicação têm dado para nós realmente tem sido estratégico. E nós estamos percebendo que realmente é bastante preocupante, mesmo que às vezes a população não veja, não tenha essa preocupação, mas ontem a presidenta Dilma foi para falar a respeito do mosquito, da dengue, o Aedes aegypti, principalmente preocupado aí com o Zika vírus. Qual é a situação hoje do Mato Grosso do Sul? A população está ajudando, está acompanhando, os municípios também estão aí ajudando neste combate? Sem dúvida nenhuma, nós temos percebido, sentido, estava falando agora há pouco o Sérgio Cruz aqui, um aumento da preocupação da população. Isso é fundamental, não só fazendo o serviço, mas como cobrando também das pessoas, dos vizinhos, do próprio poder público. Mas eu ainda estou muito preocupado. Essa é uma guerra difícil, ela é extremamente complexa. Na verdade, ela demanda uma mudança de comportamento das pessoas. Eventualmente, isso a gente não consegue em semanas, meses. Em outros países, isso, onde essa guerra foi vencida, a relação da população com o meio ambiente era uma relação muito mais madura do que nós temos aqui no Brasil. Mas nós temos aqui uma esperança, Marquinhos. Eu sou muito otimista em relação a isso, que talvez essa situação gravíssima, eu coloco isso como uma verdadeira tragédia, talvez ajude com que a sociedade brasileira amadureça mais rapidamente. Talvez nós possamos, nesses meses muito difíceis da nossa vida, da vida nacional aqui, talvez isso possa surgir como uma oportunidade de melhorar a nossa relação com o meio ambiente, com relação com as pessoas, porque, na verdade, a vitória no combate ao mosquito passa pela vitória nossa em mantermos a cidade limpa, né? Então isso realmente talvez fosse assim uma somatória de benefícios. Se a gente conseguir vencer o mosquito, talvez a gente consiga vencer uma questão que não é só na guerra contra o mosquito, que é manter nossas cidades limpas, não é isso? Secretário, me parece que a maior preocupação das três doenças até agora atribuídas ao Aedes aegypti, o Zika vírus é que mais preocupa, até porque me parece que não tem nada, ninguém não se sabe, né, da questão do Zika vírus. Agora ontem mesmo me foi dada uma notícia de que é possível, né, a transmissão do Zika vírus pela relação sexual. A Secretaria já tem um mapa, né, pelo menos do que pode acontecer com o contágio do Zika vírus até agora? O Sérgio, além naturalmente dessa nova aqui da relação sexual. Você tem toda a razão. Na verdade, existe quase nada em termos de literatura em relação ao Zika vírus, e nós estamos partindo do princípio que toda expectativa negativa, tudo que potencialmente possa acontecer, nós estamos levando como verdadeiro e tentando um trabalho no sentido contrário. É possível a transmissão, nós já tínhamos identificado material genético no sêmen, e agora ficou confirmado nos Estados Unidos a transmissão, então nós não tínhamos certeza, mas nós trabalhávamos com essa possibilidade potencial. A transmissão pelo sangue, por exemplo, que também potencialmente verdadeira, até a transmissão pelo próprio leite, existe um potencial de que isso ocorra, existe o potencial de que mesmo uma criança nascendo que não tem uma lesão neurológica grave, que essa lesão possa continuar evoluindo. Então nós temos trabalhado desde o início, desde o final de outubro, inclusive, com todas as possibilidades negativas, nós estamos trabalhando com que ela possa ser verdadeira.
Agora, realmente, isso é uma situação bastante difícil. Nós estamos falando hoje em 3 viroses, mas já existem outras viroses confirmadas que também são transmitidas. Existe potencialmente, talvez quase uma dezena de outras viroses que já estão sendo transmitidas em algum lugar do mundo pelo Aedes aegypti, que a gente não tenha conhecimento ainda. Então, o foco da nossa luta aqui é contra o mosquito, contra o combate, especialmente nos focos da larva. Agora, secretário Nelson, quando se fala em obras, a gente sabe que precisa de muitos recursos financeiros. Quando a gente se fala no combate ao mosquito Aedes aegypti, nós precisamos muito de recursos financeiros ou mais a conscientização da população. E lembrando também, claro que nós estamos falando da chikungunya, nós estamos falando do Zika vírus e também da dengue. Infelizmente, a dengue ainda levando algumas pessoas a óbito, né? E eu acho que isso a população precisa se conscientizar, porque infelizmente também tira a vida das pessoas e aí a gente pode ser o responsável por isso. Sem dúvida, Marquinhos. Aí tem 2 aspectos na sua pergunta. Primeiro, que é lamentável, isso é uma questão de todos nós. Parece que nós havíamos até admitido conviver com esse nível de infestação do mosquito e com a dengue da forma como ela vinha acontecendo. Quer dizer, um ano tinha uma infestação, uma epidemia, nós lutávamos contra ela, depois relaxávamos e voltávamos à situação anterior. Eu sou um pouco mais otimista aqui, porque é uma opção do governador Reinaldo, vocês sabem, não é investir em obras, é investir no atendimento à população. Então a Secretaria de Saúde, desde o início do ano passado, começou a se estruturar melhor para desempenhar o papel que historicamente deveria ter na coordenação do sistema em todo o Estado. Então, apesar desse volume monstruoso de serviços que apareceu para nós aqui com esse enfrentamento do Zika, quer dizer, a saúde já é uma coisa complexa, ainda mais nessa questão dessa epidemia que nós estamos enfrentando, mas a Secretaria, graças a Deus, estava mais estruturada e nós estamos conseguindo aí realizar um serviço bastante positivo. Nós temos tido resultados já assim bastante satisfatórios, nos indicando que nós estamos no caminho certo, mas apenas começando esse trabalho. Secretário, interrompendo um pouco aí a questão do Aedes aegypti, a gente comemora hoje, ou releva hoje, né, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O câncer, é claro, não é uma epidemia no estado de Mato Grosso, mas não deixa de ser uma coisa crônica, né? E que o governo também tem dedicado parte de sua atenção exatamente no encaminhamento de solução para a dramática situação das pessoas que têm câncer. Como é que está o investimento do governo do estado hoje para o combate ao câncer? O Sérgio, exatamente. O câncer é uma das, vamos dizer, bastante emblemático no que representa a atuação do poder público na questão da saúde. Você sabe que o nosso esforço é fazer o diagnóstico precoce. Você imagina que contrassenso, se nós retardamos o diagnóstico, quando nós vamos fazer o tratamento, ele é muito mais caro. Quer dizer, realmente é uma falha muito grande do sistema não conseguir fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. O que nós estamos fazendo agora, numa ação bastante contundente, é estruturando o Hospital do Câncer, Alfredo Abrão. Nós já iniciamos as obras para a conclusão dos 2 primeiros andares. O governador deu autorização para mais 2 andares do hospital e deveremos estar recebendo ainda nesse primeiro semestre, talvez essa seja a notícia mais importante para o Mato Grosso do Sul, eu vou te dizer, em décadas, em relação ao tratamento do câncer, é um acelerador linear que deve ir para o Hospital do Câncer, do melhor que existe no mundo hoje, porque a situação da radioterapia em Mato Grosso do Sul ela é muito preocupante. Secretário Nelson Tavares, hoje se fala, voltando ao Zika, hoje se fala o seguinte: Zika e microcefalia, né? E aí, claro, as mamães, as grávidas, bastante preocupadas com relação a isso. O senhor poderia brevemente dar uma explicação do que acontece, o que é microcefalia, o que é que isso prejudica o bebê, de que maneira? Realmente, Marquinhos,
O vírus, o Zika, né, ele tem um tropismo, quer dizer, uma atração pelo sistema nervoso. Então, nas outras patologias, por exemplo, na dengue, em que você tem sintomas mais relacionados a derme, mais com febre, ou sintomas mais intensos, no caso do Zika, ele é pouco sintomático, muitas vezes assintomático, mas causa uma lesão neurológica. Isso é incontestável. Nós temos às vezes escutado algumas pessoas em dúvida, realmente existe relação. Então, academicamente, nós temos que esperar algumas comprovações, mas não existe dúvida nenhuma dessa relação. Então, é muito importante, é importantíssimo que todo mundo esteja precavido, mas especialmente as gestantes. Nós ainda temos muito pouca informação em relação a isso. A microcefalia, na nossa avaliação, é uma parte dos problemas. Então a gente diz microcefalia porque ela impacta muito na consciência das pessoas, não é isso? Ela realmente é emblemática em relação ao tipo de lesão, mas existem outras lesões relacionadas ao sistema auditivo, ao sistema visual, a próprio calcificações neurológicas e outros tipos de malformação que estão objetivamente concorrendo junto com a infecção do Zika vírus. Então é fundamental, as mães devem se prevenir, todo tipo de, inclusive, é uma coisa que a gente usou muito aqui no Brasil, as pessoas são mais da minha idade, que existia muito, que são as telas, por exemplo, nas casas, que a gente não vê mais hoje, mas elas existem. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum, as pessoas telarem as casas, porque é onde a pessoa fica mais à vontade, normalmente, e quando sair na rua, se precaver, colocar roupas, manga comprida, usar repelente, mas em casa, se o celular fosse sem mosquito, pelo menos nessa fase que nós estamos combatendo os focos, isso seria muito importante. Então as mães, as gestantes, elas absolutamente não podem relaxar. É fundamental, é muito importante. Na verdade, Marquinhos, eu preciso dizer isso aqui, depois que a criança ou que a mãe é infectada, a gente pode fazer muito pouco. Então, realmente, o que nós temos que fazer é evitar o contato. E hoje, lembrando, né, que infelizmente o homem é também o transmissor do Zika, pelo que ocorreu nos Estados Unidos, pelo que se sabe. Então, também tem que tomar cuidado. Exatamente. Apesar de, epidemiologicamente, isso não ser assim uma coisa de grande impacto, de volume, mas não tem dúvida. Vem nos alertar que a gente ainda pode ter muita notícia ruim, ainda confirmação dos nossos maiores pesadelos em relação à questão do Zika. Então é nossa obrigação, é nossa responsabilidade, é responsabilidade especialmente, eu sempre coloco, do poder público e além do poder público, do meio de comunicação, a sociedade organizada, né? Nossos parceiros têm trabalhado muito em tentar porque, Marquinhos, a gente viu aqui, eu preciso fazer um alerta importante aqui, a gente viu na época da AIDS, logo na década de 80, que às vezes a população tem a informação, ela sabe, mas ela não muda o comportamento. Então, mais do que informar, nós temos que, de uma forma mais profunda, atingir o sentimento das pessoas para que elas mudem de comportamento. Porque saber até não é difícil, mas mudar comportamento, todo mundo sabe da dificuldade das pessoas, às vezes uma vida inteira fazendo alguma coisa e tem que mudar. Mas nós temos que mudar. Se a população não tiver uma mudança de comportamento, nós não vamos vencer essa guerra. O secretário, nas entrevistas anteriores, o senhor já esteve mais pessimista com relação. Me parece que agora você está, né, aos poucos o senhor vai se adaptando a uma determinada situação. Se eu falar agora uma coisa interessante com relação a se fazer uma campanha acirrada e de repente reduzir o impacto dessa campanha, de relaxar tal, e no ano seguinte já não tem. E realmente isso já aconteceu. Aqui nós tivemos em Campo Grande uma epidemia muito grande em 2007, né? Aí o município, o estado se empenharam e até a causa deu até a impressão de que tinha acabado, né, que realmente tinha liquidado. O senhor acha que essa campanha agora, com todas a adesão que está havendo do governo federal, governo estadual, o senhor acha que é possível a gente acabar definitivamente com o perigo do Aedes aegypti? Ô Sérgio, você, quanto mais de forma, sempre vai nos pontos mais críticos. Não tem dúvida nenhuma.
essa questão dessa gangorra, né, isso é responsabilidade, é inegável, né, do poder público. A gente age muito num ano, depois relaxa, a gente parece que o poder público só é movido realmente à opinião pública, né, que não tem muita ação preventiva, mas o nosso esforço é no sentido contrário. Essas ações que nós estamos fazendo agora são ações pontuais, porque precisa sensibilizar a população, mas todas elas têm um link com o que nós devemos fazer no futuro. Então, por exemplo, as ações que nós estamos em relação à visita domiciliar, que nós estamos colocando aqui, pagamento de produtividade na visita domiciliar, e colocando essa atuação em tempo real, quer dizer, você identifica o foco e combate o foco imediatamente e registra isso de uma forma, passa a ser uma informação que deve ficar no sistema para o resto da vida. Isso nós achamos que deve mudar o comportamento, porque essa ação que nós estamos estruturando, ela não pode simplesmente daqui a 6 meses ser jogada fora, né? Então, essa ação dos agentes comunitários, que deve permanecer, que é o que fica para os próximos anos, ele deve influenciar positivamente, Sérgio, inclusive não só no combate ao foco, mas ele deve influenciar positivamente no controle da diabetes, a hipertensão, os outros serviços que o agente comunitário faz. Então, o nosso esforço, você tem toda a razão, você vai na veia, né, nessa questão. O poder público tem a responsabilidade de agir agora e dar manutenção nessas ações. Isso aí, você tem toda a razão, é inegável. Bem, a presidenta Dilma disse que as Forças Armadas, o Exército, a Aeronáutica devem entrar também, ajudar aí no combate à dengue. E é bastante importante também no nosso estado do Mato Grosso do Sul receber mais esse reforço, não é, secretário? Aqui nós estamos numa parceria fantástica. Eu preciso aqui fazer um elogio específico assim ao Comando Militar do Oeste, ao General Saul, a Marinha do Brasil, que eles já desde novembro do ano passado são nossos grandes parceiros. E como é uma característica do governador Reinaldo, isso aí nós estamos fazendo em todas as áreas, a caravana é o exemplo disso, é trabalhar com parcerias. Como nós estamos diante de uma guerra, isso realmente é um termo que nós usamos, fomos um pouco criticados no início, mas é realmente uma guerra. Nós, assim, a própria Secretaria de Saúde tem muito pouca experiência nisso. Então nós estamos aprendendo, a cada dia nós aprendemos, o Exército, a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que tem em termos de logística muito mais experiência que nós, têm sido parceiros fantásticos e nós temos absorvido muita experiência deles. Eu tive com o General Saul, eu tive várias reuniões, dezenas de reuniões com ele já, com a equipe dele, e eles têm sido fundamental para que a gente consiga avançar nessa estratégia de Mato Grosso do Sul, que é reconhecidamente a melhor estratégia do Brasil no combate ao mosquito. Secretário, Caravana da Saúde, deu muito certo, não é? Em 2015, visitaram aí várias regiões atendendo a população. 2016, o que é que nós podemos esperar da Caravana da Saúde? Nós já planejamos as 4 últimas etapas que faltam para a gente rodar todo o estado. Nós vamos terminar praticamente como foi o governador colocou, em 1 ano. Nós vamos rodar todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então estaremos agora em fevereiro na região de Jardim, em março na região de Aquidauana, depois em abril na Grande Dourados, e depois finalizamos esse projeto da caravana de 1 ano aqui em Campo Grande no mês de maio. Ô, secretário, a caravana até agora ela fez um trabalho generalizado, né, atendendo todas as áreas de saúde. Mas nesse fato novo aí, por exemplo, do Aedes aegypti, como é que vai ser? Vai ser dado um tratamento especial nas caravanas também a essa guerra? Pois é, você também é verdade isso aí. Nós trabalhamos esse ano todo capacitando os agentes, faz parte do projeto da caravana a questão da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância de vetores, mas agora nós estamos com um projeto de centrar um pouco mais essa questão do Zika, essa questão do Aedes, e eventualmente fazermos um dia de limpeza que antecederá a caravana nos municípios onde nós estamos planejando a realização da caravana.
Então isso é uma coisa que já existe em outros lugares do mundo, também não estamos inventando nada, é uma experiência já sedimentada. E então o governador, eu estive conversando com o governador a semana passada e solicitou que houvesse um esforço maior da nossa equipe, especificamente nesses municípios, até que para que servisse de um piloto que pudesse ser reproduzido nos outros municípios. Realmente isso vai haver essa mudança. Secretário Nelson Tavares, Hospital do Trauma ou Unidade do Trauma. Nós agora, isso vai se tornar realidade ainda no ano de 2016? Como é que está a situação? Como é que o Ministério da Saúde vê a unidade do trauma em Mato Grosso do Sul como muito importante? Que, claro, para a população isso é essencial, né? Mas dependendo de verba federal, e nós sabemos que o governo do estado de Mato Grosso do Sul, através do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Saúde, Nelson Tavares, trabalhando muito firmemente para conseguir recursos para terminar aquele local. Isso é bastante emblemático, Marquinho, realmente. O modus operandi do governador, né? Ele me solicitou isso já o ano passado, que é uma prioridade absoluta, uma questão que estava enrolada aí há mais de 20, aliás, quase 25 anos, 24 anos e 6 meses, que foi dado o primeiro início de obra na unidade do trauma. E agora, como é que se resolveu isso, na verdade, em tão pouco tempo? Pela capacidade do governo de articular todas as forças envolvidas, até não é uma questão de recurso financeiro, parece incrível isso, mas o que faltava para o Hospital do Trauma ser concluído não era dinheiro, era exatamente sentar na mesa, a Santa Casa, Campo Grande, Ministério da Saúde e o Estado, e nós usamos de uma forma assim bastante madura do Ministério Público Federal. Nós provocamos o Ministério Público Federal lá em maio do ano passado. Ele colocou na mesa todas essas pessoas, não precisamos nem fazer um TAC, na verdade foi só assumir a responsabilidade, cada um da sua parte, sem vaidade, sem interesses outros, e o Hospital do Trauma agora é, sem a menor sombra de dúvida, uma realidade. Nós estamos dentro do cronograma que foi planejado pelo Ministério Público Federal, é muito importante a participação, ele coordenou esse trabalho, provocado pela Secretaria, e nós acreditamos que esse ano ainda, nesse ano de 2016, se não houver nenhum atraso na obra em si, né, porque aí é uma questão de construção, mas a expectativa é que a gente tenha o hospital concluído esse ano. Secretário Nelson Tavares, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e deixar o microfone à disposição para convocar a população a realmente entrar nesta guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Eu volto a agradecer aqui, Marquinhos, a oportunidade da participação, e realmente a participação da população, em certos casos até 80% dos focos são domiciliares, ela é fundamental. Mas, como eu sempre digo, o poder público não pode se eximir da responsabilidade e conclamar a população, especialmente vocês, o meio de comunicação, que tem nos ajudado demais, não só na informação, mas em transmitir que a informação, aquela informação que demanda alteração de comportamento, isso é fundamental. Vamos limpar nossas casas, vamos participar sempre que forem chamados, vamos para a rua, as escolas, a participação de todo mundo é fundamental nessa guerra, que é uma guerra bastante difícil.